Existe alguém vivendo dentro de você que você nunca conheceu. Alguém que toma decisões por você, que escolhe por você, que sente por você, e você não sabe que ele existe. Você acorda todos os dias achando que está no controle, que você sabe quem você é, que você entende suas próprias motivações. Mas tem um estranho habitando os cantos escuros da sua mente, e esse estranho está conduzindo sua vida enquanto você assiste. Carl Jung passou décadas explorando esse território, e o que ele encontrou foi tão perturbador que mesmo ele hesitou antes de revelar completamente. Porque quando você realmente entende o que ele descobriu, quando você realmente absorve a verdade sobre quem está vivendo dentro da sua própria cabeça, você nunca mais volta a se ver da mesma forma. Jung não estava falando metaforicamente. Não estava usando linguagem poética para descrever sentimentos vagos. Ele estava falando literalmente. Você tem uma outra personalidade operando dentro de você. Uma que você não reconhece. Uma que você nunca admitiu que existe. E essa personalidade não respeita seus valores conscientes. Não segue suas regras. Não se importa com a imagem que você construiu de si mesmo. Ela opera nas sombras. Por isso Jung a chamou exatamente assim, a sombra. E quanto mais você nega que ela existe, quanto mais você insiste que você é apenas quem você pensa que é, mais poder ela tem, mais autonomia, mais controle sobre comportamentos que você jura que não entende, sobre reações que você não consegue explicar, sobre padrões que você repete sem compreender por quê. Carl Jung começou como discípulo de Freud. Mas ele viu algo que Freud não conseguiu ver. Freud achava que o inconsciente era principalmente um depósito. Um lugar onde memórias reprimidas e desejos inaceitáveis eram enterrados. Mas Jung percebeu que era muito mais do que isso. Era um universo paralelo dentro de cada pessoa, com seus próprios habitantes, seus próprios motivos, suas próprias agendas. E esses habitantes não estavam dormindo. Estavam ativos, vivos, operando. E a maioria das pessoas passava a vida inteira sem nunca encontrá-los cara a cara, sem nunca reconhecer que estavam sendo controladas por forças internas que elas nem sabiam que existiam. Jung decidiu que ia descer até lá. Ia explorar esse território escuro. E o que ele trouxe de volta mudou completamente como entendemos a mente humana. Quando você era criança, você era tudo. Você continha todas as possibilidades humanas: generosidade e egoísmo, coragem e covardia, amor e ódio, força e fraqueza. Tudo coexistia em você sem contradição. Você não tinha vergonha de nenhuma dessas coisas. Você simplesmente era. Mas então algo começou a acontecer. Seus pais começaram a te dizer que certas coisas eram boas e outras eram más. A sociedade começou a te ensinar que certos comportamentos eram aceitáveis e outros não. E lentamente, você começou a dividir a si mesmo. Começou a rejeitar partes, a empurrar coisas para baixo, a negar que certas qualidades existiam em você. Você aprendeu que raiva era má. Então você decidiu: eu não sou uma pessoa raivosa. Você aprendeu que egoísmo era ruim. Então você decidiu: eu não sou egoísta. Você aprendeu que fraqueza era vergonhosa. Então você decidiu: eu não sou fraco. E cada vez que você tomava essa decisão, cada vez que você rejeitava uma parte de si mesmo, ela não desaparecia. Ela apenas ia para outro lugar, para a sombra. E você continuou fazendo isso, ano após ano, rejeitando, negando, empurrando para baixo, até que sua identidade consciente era apenas uma fração do que você realmente era. Apenas a parte aceitável, a parte que podia ser mostrada, a parte que se encaixava na narrativa de quem você achava que deveria ser. E todo o resto foi para a escuridão. Mas aqui está o problema. Essas partes rejeitadas não ficaram quietas. Elas não aceitaram ser banidas. Elas começaram a viver sua própria vida lá embaixo, a desenvolver suas próprias estratégias para se expressar, a encontrar formas de vazar para sua vida consciente sem que você percebesse. E Jung percebeu isso. Percebeu que as pessoas estavam sendo controladas por aspectos de si mesmas que elas nem sabiam que existiam. E quanto mais fortemente elas negavam,
Mais poderosas essas partes se tornavam. Ele começou a ver padrões. Pessoas que juravam ser gentis, mas que deixavam um rastro de relacionamentos destruídos. Pessoas que se diziam generosas, mas que manipulavam sutilmente para obter o que queriam. Pessoas que se apresentavam como fortes, mas que eram dominadas por inseguranças que nem conseguiam nomear. E sempre a mesma dinâmica. A pessoa consciente genuinamente não via, genuinamente acreditava em sua autoimagem, enquanto a sombra operava livremente, fazendo o que a pessoa consciente jurava que nunca faria. E a pessoa passava a vida confusa, dizendo: eu não sei por que fiz isso. Isso não é como eu sou. Mas era ela. Era apenas a parte dela que ela se recusava a conhecer. Jung começou a perceber que a sombra não operava apenas internamente. Ela se projetava. As pessoas viam seus próprios aspectos negados refletidos em outros e reagiam com intensidade desproporcional. Ele observou isso primeiro em si mesmo. Certas pessoas o irritavam profundamente, e quando ele investigava honestamente por quê, descobria que essas pessoas exibiam qualidades que ele próprio tinha, mas não admitia. Arrogância que ele negava em si mesmo. Manipulação que ele não reconhecia em suas próprias ações. Fraqueza que ele escondia atrás de fachada de competência. E ver essas qualidades nos outros era insuportável, porque forçava um reconhecimento inconsciente. Uma parte dele sabia que ele também era assim, e essa parte precisava ser negada a todo custo. Então toda a raiva, todo o desprezo, toda a repulsa era direcionada para fora, para a pessoa que ousava espelhar o que estava escondido dentro. E quanto mais ele estudava, mais via esse padrão em todos. As pessoas mais moralistas tinham as sombras mais escuras. As que condenavam sexualidade mais veementemente tinham desejos reprimidos mais intensos. As que desprezavam fraqueza eram as mais frágeis internamente. As que odiavam manipulação eram as mais manipuladoras de formas que não reconheciam. E sempre a mesma defesa. Uma negação veemente. Uma insistência quase violenta de que elas eram exatamente o oposto do que odiavam. E essa insistência era a prova. Porque se você genuinamente não tem certa qualidade, você pode considerar calmamente a possibilidade. Mas se você nega com fúria, se você se sente ameaçado pela mera sugestão, é porque você tocou em algo verdadeiro. Algo que vive na sombra. Algo que você construiu identidade inteira para não ter que reconhecer. Jung começou a trabalhar com pacientes usando essa compreensão. Ele pedia que listassem as qualidades que mais odiavam em outros, as que causavam reações emocionais mais fortes. E então ele fazia a pergunta simples: você tem isso também? E sempre a mesma resposta inicial: não, absolutamente não. Eu nunca sou assim. Mas Jung insistia. Pedia que investigassem, que procurassem honestamente. E lentamente, dolorosamente, as pessoas começavam a ver. Talvez eu tenha isso sim, de forma diferente, de maneira mais sutil. Mas talvez eu tenha. E quando esse reconhecimento acontecia, quando a pessoa finalmente admitia que tinha a qualidade que tanto odiava, algo se dissolvia. A carga emocional diminuía, porque não havia mais necessidade de projetar. Não havia mais necessidade de negar com tanta força. A qualidade havia sido integrada, trazida para a consciência. E o que é consciente pode ser trabalhado. Mas o que permanece inconsciente controla você infinitamente. Mas havia algo mais perturbador que Jung começou a perceber. A sombra não era apenas reflexo passivo das coisas que rejeitamos. Ela tinha inteligência própria. Desenvolvia estratégias. Encontrava formas cada vez mais sofisticadas de se expressar sem ser detectada. Ele observou isso em um paciente em particular. Um homem que se via como perfeitamente moral, perfeitamente honesto, perfeitamente controlado, e que mantinha essa imagem impecável em todos os aspectos de sua vida. Mas começou a ter sonhos perturbadores, sonhos onde ele fazia coisas terríveis, onde ele mentia, traía, destruía. E ele acordava horrorizado, porque os sonhos pareciam tão reais, tão vívidos, como se alguma parte dele realmente quisesse fazer aquelas coisas.
Jung sabia que os sonhos eram mensagens da sombra. Eram a única forma que ela tinha de se comunicar, de dizer: eu existo. Eu também faço parte de você. E você precisa me reconhecer. Mas o homem não conseguia. A ideia de que ele pudesse ser capaz daquelas coisas era intolerável demais. Então ele reprimiu ainda mais forte. E então a sombra encontrou outra forma. Ele começou a ter lapsos, pequenos momentos onde algo escapava. Uma mentira sutil aqui, um comentário cruel ali, uma traição menor acolá. E cada vez ele racionalizava, encontrava justificativa, convencia a si mesmo de que aquilo era diferente, que aquilo não contava, que ele ainda era a pessoa moral que sempre foi. Mas Jung via que a sombra estava ganhando terreno, estava encontrando brechas. E quanto mais o homem negava sua existência, mais autônoma ela se tornava. Até que, eventualmente, ela não precisaria mais de lapsos. Ela simplesmente tomaria controle. Jung percebeu que isso não era apenas problema psicológico individual. Era epidêmico. A sociedade inteira estava construída sobre negação coletiva da sombra. Todos andavam por aí apresentando suas personas, suas máscaras socialmente aceitáveis, enquanto as sombras operavam por baixo. E ninguém falava sobre isso. Ninguém admitia. Todos fingiam que eram apenas suas personas. E essa negação coletiva criava pressão imensa. Porque a sombra não desaparece só porque a sociedade inteira concorda em fingir que ela não existe. Ela apenas se acumula, se comprime, espera e, eventualmente, explode. Jung viu isso nas guerras mundiais. Viu civilização inteira, que se considerava avançada e moral, descendo em barbárie inimaginável. E todo mundo ficou chocado. Como isso pôde acontecer? Como pessoas normais puderam fazer coisas tão terríveis? Mas Jung não estava chocado. Ele sabia que a sombra coletiva havia sido negada por tempo demais. E quando finalmente rompeu, quando finalmente encontrou expressão, foi catastrófico. E ele começou a alertar. Começou a dizer que o trabalho mais importante que a humanidade precisava fazer era conhecer sua própria sombra. Não para se tornar má, mas para reconhecer capacidade para mal. Para trazer para a consciência todas as partes negadas. Porque apenas o que é consciente pode ser controlado. Apenas o que é reconhecido pode ser integrado. Mas suas palavras eram difíceis de ouvir. As pessoas não queriam saber que tinham sombras. Não queriam admitir que eram capazes de coisas que condenavam em outros. Queriam manter suas autoimagens intactas, seus egos protegidos. E Jung entendia que era assustador, que era doloroso, que era muito mais fácil viver na ilusão de que você é apenas quem você pensa que é. Mas ele também sabia que essa ilusão tinha custo. Custo psicológico individual, custo social coletivo. E custo estava ficando alto demais. Ele desenvolveu método. Chamou de individuação. Era processo de se tornar inteiro, de integrar todas as partes, incluindo especialmente a sombra. E não era trabalho rápido. Não era algo que você fazia em algumas sessões de terapia. Era trabalho de vida inteira. Requeria coragem tremenda, porque significava olhar honestamente para aspectos de si mesmo que você havia construído identidade inteira negando. Significava admitir: eu tenho capacidade para egoísmo, para crueldade, para covardia, para todas as coisas que eu mais desprezo. E então, depois de admitir, integrar. Não expressar destrutivamente, mas reconhecer que está lá, trabalhar conscientemente com isso, de forma que essas qualidades não operem autonomamente na sombra, mas sejam partes conhecidas e gerenciadas de você completo. Alguns pacientes de Jung conseguiam isso, conseguiam confrontar suas sombras, fazer o trabalho doloroso de reconhecer aspectos negados, e eles reportavam algo interessante. Diziam que se sentiam mais livres, mais inteiros, mais genuínos, como se peso tivesse sido removido. E de certa forma, havia sido. Porque gastar energia constante reprimindo, negando, mantendo partes de si mesmo trancadas, requer esforço imenso. E quando você para de fazer isso, quando você simplesmente reconhece,
Sim, isso também é parte de mim. Você libera toda essa energia. Você não precisa mais performar. Não precisa mais manter fachada. Você pode simplesmente ser, completo, com luz e escuridão, com bem e mal, com tudo que faz você humano. E havia paz nisso. Uma paz que pessoas ainda presas em suas personas nunca conheceriam. Jung começou a pensar que talvez houvesse caminho. Que se pessoas suficientes fizessem esse trabalho, se consciência suficiente fosse trazida para sombras individuais e coletivas, talvez a humanidade pudesse evoluir. Pudesse se tornar mais integrada, mais consciente, menos propensa a projetar seus demônios internos em outros. Menos propensa a guerras, genocídios, atrocidades que surgem quando sombra coletiva explode. Ele tinha esperança. Via em alguns de seus pacientes provas de que era possível. Provas de que humanos podiam suportar verdades sobre si mesmos e se tornarem mais inteiros através dela. E ele começou a escrever mais, a compartilhar mais publicamente suas descobertas, pensando que talvez, se mensagem alcançasse pessoas suficientes, se movimento suficiente surgisse em direção à integração da sombra, mudança real poderia acontecer. Mas então ele percebeu algo que o perturbou profundamente. Havia limites para o quanto a maioria das pessoas conseguia confrontar. Havia verdades sobre sombra que eram tão perturbadoras, tão ameaçadoras à autoimagem consciente, que a mente simplesmente não conseguia absorver. Ela criava defesas, distorções, formas de olhar diretamente para a verdade e não vê-la. Ele observou isso em paciente que estava fazendo progresso, que estava reconhecendo aspectos de sua sombra, integrando partes negadas. Mas havia algo mais profundo, algo que ela simplesmente não conseguia tocar. Toda vez que se aproximava, sua mente criava distração, mudava de assunto, encontrava justificativa. Era como se houvesse guardião ali, algo protegendo o núcleo mais profundo da sombra de ser descoberto. E Jung percebeu que esse guardião era necessário, porque se tudo fosse revelado de uma vez, se alguém visse completamente e instantaneamente toda a extensão de sua própria sombra, poderia ser psicologicamente devastador. A integração tinha que ser gradual, camada por camada, e algumas camadas eram tão profundas que talvez nunca fossem totalmente integradas. Talvez houvesse aspectos da sombra que teriam que permanecer parcialmente inconscientes, simplesmente porque consciência completa seria insuportável. E isso mudou a esperança de Jung. Ele percebeu que não haveria solução perfeita. Não haveria humanidade totalmente integrada e consciente. Sempre haveria sombra. Sempre haveria aspectos negados. O melhor que podíamos fazer era trazer mais consciência, reduzir território da sombra, mas nunca eliminá-la completamente. Porque sombra, em certo nível, era parte necessária de ser humano. Era o preço de ter consciência de si mesmo. O preço de ter que escolher uma identidade. Qualquer identidade que você escolhe significa rejeitar outras possibilidades. E essas possibilidades rejeitadas vão para algum lugar, formam a sombra. E então Jung percebeu a verdade final, a mais perturbadora de todas. A sombra não era inimiga, era a metade faltando. Era tudo que você poderia ter sido, mas escolheu não ser. Era o potencial não realizado. E sim, continha aspectos escuros. Continha capacidades destrutivas. Mas também continha criatividade reprimida, paixão negada, força não expressa. Todas as partes de você que não se encaixavam na persona socialmente aceitável que você construiu. E ao rejeitar a sombra completamente, ao tratá-la apenas como inimiga a ser suprimida, você não estava se protegendo apenas do mal. Estava se cortando do acesso a recursos internos imensos. Estava vivendo como fração de si mesmo, como pessoa incompleta. E o trabalho não era destruir a sombra, era conhecê-la, era fazer paz com ela. Era integrar o que pudesse ser integrado e gerenciar conscientemente o que não pudesse. Isso significava admitir verdades desconfortáveis. Significava reconhecer: sim, eu tenho capacidade para a crueldade. E também tenho capacidade para a paixão que nunca expressei. Significava reconhecer: sim, eu tenho impulsos egoístas.
E também tenho ambições que reprimi por medo de julgamento. Significava reconhecer: sim, eu tenho fraquezas que escondo, e também tenho vulnerabilidades que, se expressas, poderiam criar conexões mais profundas. A sombra não era apenas mal. Era tudo que estava faltando. Tudo que havia sido deixado para trás na jornada de se tornar pessoa socialmente aceitável. E recuperar partes disso, integrar o que fosse possível, era o único caminho para se tornar verdadeiramente inteiro. Jung percebeu que havia passado décadas estudando sombra de outros, mas havia sido negligente com a própria. Ele tinha suas próprias negações, suas próprias projeções, seus próprios aspectos não integrados. E se ele estava pedindo que outros fizessem trabalho de confrontar suas sombras, ele precisava fazer o mesmo. Então ele começou o que chamou de confrontação com o inconsciente. Ele deliberadamente desceu para suas próprias profundezas. Encontrou-se com suas próprias subpersonalidades sombrias. Dialogou com elas. Ouviu o que tinham a dizer. E foi aterrorizante, porque o que ele encontrou não eram apenas aspectos triviais que havia negado. Eram forças poderosas. Eram potenciais imensos que haviam sido reprimidos. Eram partes dele que tinham suas próprias vontades, seus próprios desejos, suas próprias visões de como vida deveria ser vivida. E essas partes não estavam felizes por terem sido ignoradas por tanto tempo. Ele registrou essas experiências, escreveu sobre elas, desenhou imagens do que encontrou. E o material era tão perturbador, tão pessoal, tão intenso, que ele hesitou em publicar. Deixou guardado por anos, porque ele sabia que as pessoas não entenderiam. Veriam como loucura, como perda de contato com realidade. Mas não era. Era exatamente o oposto. Era a confrontação mais profunda com realidade interna que a maioria das pessoas nunca teria coragem de fazer. E do outro lado dessa confrontação, Jung emergiu mudado, mais inteiro, mais consciente, mais capaz de ajudar outros justamente porque havia feito a jornada a ele mesmo, porque ele conhecia o terror de encontrar estranho dentro de si mesmo, e conhecia também a libertação de finalmente trazê-lo para a luz. Depois dessa experiência, o trabalho de Jung mudou. Ficou mais profundo, mais sério, mais urgente, porque ele havia visto diretamente o quanto de nós mesmos permanece oculto, o quanto de poder entregamos para forças inconscientes simplesmente porque não temos coragem de reconhecê-las. E ele começou a ensinar que autoconhecimento não era luxo, não era hobby interessante para pessoas com tempo sobrando. Era necessidade. Era trabalho mais importante que qualquer pessoa poderia fazer, porque sem isso, você era apenas marionete, sendo controlado por cordas que você não podia ver, reagindo a gatilhos que você não entendia, repetindo padrões que você jurava que queria quebrar, mas não conseguia. E a única forma de cortar essas cordas, de recuperar controle, de viver intencionalmente ao invés de reativamente, era conhecer quem estava puxando as cordas. Era descer até lá, até a sombra, e olhá-la diretamente. Mas ele também sabia que a maioria das pessoas nunca faria isso, porque era assustador demais, doloroso demais, ameaçador demais para ego. Era mais fácil continuar vivendo na superfície, continuar acreditando na autoimagem cuidadosamente construída, continuar projetando sombra em outros ao invés de reconhecê-la em si mesmo. E Jung tinha compaixão por isso. Ele entendia, porque ele havia experimentado o quão difícil era, mas ele também sabia que havia custo. Custo de viver vida inteira sem realmente se conhecer. Custo de ser controlado por forças que você não reconhece. Custo de passar por vida inteira e nunca se tornar quem você realmente poderia ter sido, se tivesse tido coragem de integrar todas as partes. E esse custo, embora menos imediatamente doloroso que confrontação com sombra, era no final muito mais alto. Porque era a vida inteira desperdiçada vivendo como versão incompleta de si mesmo. Há algo que Jung descobriu, mas raramente mencionou diretamente. Algo que ele anotou em seus diários privados, mas hesitou em publicar amplamente. A sombra não é apenas pessoal, ela é coletiva. Existe uma sombra da humanidade inteira, composta de tudo que civilização humana rejeitou. Todos os impulsos primitivos que suprimimos para construir sociedade.
Toda a selvageria que negamos para nos considerarmos civilizados. E essa sombra coletiva está sempre lá, esperando, acumulando pressão. E periodicamente, ela explode. Em guerras, em genocídios, em colapsos civilizacionais onde tudo que pensávamos que havíamos superado retorna com força total. E cada vez isso acontece, ficamos chocados. Como a humanidade pôde fazer isso de novo? Como não aprendemos? Mas Jung sabia. Sabíamos porque nunca realmente confrontamos a sombra coletiva. Apenas a empurramos para baixo. Fingimos que não existe. E ela continua crescendo lá embaixo, esperando próxima oportunidade de emergir. E não há solução fácil para isso. Não há terapia coletiva que toda a humanidade possa fazer. Tudo que podemos fazer é trabalho individual. Cada pessoa conhecendo sua própria sombra. E talvez, se pessoas suficientes fizerem isso, se consciência suficiente for trazida para aspectos negados individual e coletivamente, talvez possamos reduzir força das próximas explosões. Talvez possamos criar sociedade mais consciente, mais integrada, mais capaz de reconhecer e gerenciar seus impulsos destrutivos ao invés de ser dominada por eles. Mas isso é esperança, não certeza. E Jung, no final de sua vida, não tinha certeza se a humanidade faria esse trabalho a tempo. Se teríamos sabedoria coletiva para confrontar nossa sombra coletiva antes que ela nos destruísse completamente. Ele deixou isso como pergunta aberta, como desafio, como convite para aqueles corajosos o suficiente para fazer a jornada. Então aqui está você, ouvindo isso, e talvez sentindo desconforto, talvez resistência, talvez voz dentro dizendo: isso não se aplica a mim, eu me conheço bem. E essa voz, essa resistência, é exatamente o que Jung estaria interessado em explorar. Porque ela é guardiã, é defesa, é o que mantém sombra no lugar. E o simples fato de que você a sente significa que há algo lá. Algo que não quer ser visto. Algo que tem interesse em permanecer oculto. E você pode ignorar isso. Pode continuar vivendo como sempre viveu. Pode manter a autoimagem intacta. E vida continuará. Mas haverá momentos. Momentos onde você faz algo que não entende. Onde você reage de forma que surpreende até você. Onde você vê padrão se repetindo de novo e pensa: por que eu continuo fazendo isso? E nesses momentos, você terá escolha. Pode racionalizar. Pode justificar. Pode continuar negando. Ou pode perguntar: quem dentro de mim está fazendo isso? Que parte de mim que não conheço está operando aqui? E se você tiver coragem de realmente investigar, de realmente olhar, você começará a jornada que Jung mapeou. A jornada de conhecer estranho que vive dentro de você, chamada orgânica. E há mais nessa exploração do inconsciente. Jung não parou na sombra. Ele foi mais fundo. Encontrou estruturas que ele chamou de arquétipos, padrões universais que todos os humanos compartilham. E esses arquétipos têm seus próprios mistérios, suas próprias histórias, suas próprias formas de controlar e guiar comportamentos sem que você perceba. E se você está sentindo que há mais a explorar, que há camadas mais profundas esperando, você está certo. Porque sombra é apenas começo, é porta de entrada. E além dela, há território vasto, território que Jung passou vida inteira mapeando. E que espera por aqueles corajosos o suficiente para explorar. Você não conhece a si mesmo. Não ainda. Não completamente. E talvez nunca conheça totalmente. Mas você pode conhecer mais. Pode trazer mais luz para a escuridão interna. Pode integrar mais partes. Pode se tornar mais inteiro. E esse trabalho de realmente conhecer quem você é, incluindo as partes que você nega, é o trabalho mais importante que você jamais fará. Porque tudo mais na sua vida flui dali. Seus relacionamentos, suas escolhas, sua capacidade de ser genuíno, de ser livre, de ser mais do que marionete de forças inconscientes. Jung ofereceu o mapa, mostrou o caminho, mas a jornada, a descida até suas próprias profundezas, essa só você pode fazer. E ela espera, paciente, inevitável. Porque cedo ou tarde, você terá que encontrar o estranho que vive dentro de você.
A única questão é se você terá coragem de olhá-lo nos olhos quando esse momento chegar.